É, Hoje é uma aula que a gente vai fazer um vídeo que é muito especial, que nosso primeiro vídeo chegou a mais de 1.000 visualizações. É um vídeo sobre crase, que também é um vídeo muito especial para mim, porque por muito tempo eu não sabia crase, por muito tempo eu ficava confuso, errava questões de maneira muito boba, e hoje a gente consegue acertar a grande maioria delas e às vezes até todas elas, né? Então, parabéns para vocês aí que estão dando essa força, a minha família, os meus amigos. E cada visualização que você dá, cada like, cada inscrição é um incentivo. As pessoas próximas perguntam: tem quantos membros, quantos inscritos? O objetivo nunca foi, nunca será ganhar dinheiro. Nunca é uma palavra muito distante, né? Mas o objetivo principal, ele não é ganhar dinheiro, não é ter esse retorno financeiro, é passar o pouco conhecimento que a gente tem. E todos sabem aí que o nosso objetivo inicial foi realmente ensinar, e assim eu aprendo cada vez mais. O tema de hoje é um tema muito legal: redação. Redação. Para você que vai fazer o Enem, para você que faz concursos. Muitas vezes, por muitos anos, eu achava que as pessoas que tiravam uma boa nota na redação do Enem, que tem pelo menos para texto dissertativo, argumentativo, é o padrão mais alto que eu conheço, eu não sei se é de uma forma geral, mas por muito tempo eu acreditei que essas pessoas fossem pessoas fora da curva, fossem verdadeiros gênios. Eu lembro que na minha cidade eu via aquelas pessoas, aqueles garotos que eu vi crescer nos seus 17 anos, aí com seus 17 anos, tirando 920 na redação, 900 na redação, e aí ficava pensando: caramba, que pessoa inteligente. E aí no ano de 2022 eu resolvi começar a estudar para o Enem, que eu tinha um sonho, não um sonho, né? Eu tinha o objetivo de fazer medicina, só que eu seria infeliz fazendo medicina, né? Tanto é que hoje eu faço direito, estou no segundo período, sou completamente realizado, sou completamente feliz, eu não consigo me ver em outra faculdade. E aí eu comprei um cursinho, comprei outro, os preços na internet bem acessíveis, vi alguns vídeos no YouTube, fiz um curso presencial aqui na minha cidade, e eu percebi que essas pessoas que tiravam boas notas, elas não são pessoas geniais, são pessoas que se prepararam. E muitas delas, inclusive a minha pessoa aqui, utilizou-se de textos que conseguem se encaixar em qualquer tema. Um desses textos eu vou trazer hoje. Eu trouxe aqui o tema da redação, que eu tirei 920, salvo engano, em 2022. E aí eu pensei: foi sorte. E aí no ano de 2023 eu fiz o Enem novamente. O tema eu achei muito mais difícil, mas eu consegui tirar 940, então a minha nota ela aumentou. E aí o tema foram as palavras, o tema foi, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. É um tema muito legal, é um tema muito bacana. Se você consegue fazer a redação do Enem, você consegue fazer qualquer redação de qualquer concurso de nível médio, desde que não seja uma redação, uma prova escrita, que você fale sobre determinado assunto específico. Mas se for uma redação de um texto dissertativo, argumentativo, esse modelo que eu vou trazer hoje se encaixa em qualquer tema. Qualquer tema. Vamos começar. A redação do Enem, ela pede 5 módulos. São 5 módulos, não sei se são módulos que falam, mas são 5 tipos de situações que ela faz o aluno chegar até a nota 1000. O mais difícil para mim é o de número 3, que é a questão da língua portuguesa, se a vírgula está correta, se o ponto está correto, se você não deixou faltar nada. Esse é o mais complicadinho, mas nós vamos falar também como a gente pode aumentar cada vez mais o potencial da redação com o bloco de número 3. Vamos utilizar os conectivos. O bloco de número 1, ele vai pedir um repertório sociocultural. Quando alguém fala um repertório sociocultural, essa palavra dá até medo. O que é um repertório sociocultural?
De quem o cultural é sócio? Na verdade, o Enem quer saber a sua vivência de vida, se você consegue trazer de fora para dentro da redação algum tipo de citação. Se você fizer isso uma vez e se encaixar com o tema, beleza, você já conseguiu fazer isso. E outra coisa, quando você começa uma redação de concurso trazendo um tema de fora, esse tema ele abrange, ele faz o examinador já ter uma atenção a mais com a nossa redação, com a sua redação, né? Então, vários tipos de repertórios socioculturais, eles conseguem se encaixar perfeitamente. A Constituição, o artigo 5º, o artigo 6º, são os mais utilizados. Agora, tem um que é o meu favorito, ele é meu favorito por quê? Porque ele consegue se encaixar perfeitamente em qualquer tema, ainda mais que as provas trazem algum tipo de problema. Como as provas trazem algum tipo de problema, a gente vai trazer um repertório sociocultural. Vamos lá. Você vai iniciar a sua redação assim, ó. Na obra. Isso aqui, pessoal, você vai decorar. Você decorando isso aqui, nunca mais você vai esquecer. E aí, vamos lá. Você vai fazer uma aspas, porque é uma citação. O Uzinho tem que ser maiúsculo. Na obra Utopia. Deixa eu apagar esse nome redação, senão não vai caber. Na obra Utopia, e aí você vai fechar as aspas e colocar uma vírgula. A obra Utopia é uma obra de um filósofo que ele vai falar que uma sociedade era perfeita, uma sociedade maravilhosa, uma sociedade que não tinha defeito nenhum. E é esse tipo de repertório sociocultural que nós vamos trazer para a nossa redação de hoje. Na obra Utopia, e você vai citar o nome do cara, de Thomas More. É separado, tá? Se o vídeo estiver mostrando junto, mas ela é separadinho. Thomas More. Na obra, abre aspas, fecha aspas, na Utopia de Thomas More, vírgula, retrata, ou melhor, é retratada, na obra Utopia de Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita. Nesse início você vai falar aqui, ó, na obra Utopia de Thomas More é retratada uma sociedade perfeita, vírgula, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos Eita, que esse F ficou feio, hein? De conflitos, muitas pessoas colocam de conflitos e problemas, só que aí vai ficar faltando uma preposição. Já que eu comecei o de conflitos aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar de problemas aqui também. Então esse aqui ele vai ser o seu repertório sociocultural para qualquer tipo de redação. Na obra Utopia de Thomas More é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e de problemas. Aqui você iniciou sua redação trazendo um repertório sociocultural, uma citação de algo que vem de fora. Então aqui já vai despertar a atenção do seu examinador. Muitas pessoas acreditam e dizem que, não, tem que fazer uma citação super difícil. O examinador não quer saber disso, ele não tem tempo para saber disso. Ele quer saber se o repertório sociocultural estiver sendo citado. Mas aí eu estou trazendo uma citação de internet. Você não acha que várias pessoas não utilizam isso aqui?
Se um dia for proibido, vai estar constando no edital que você não pode trazer um repertório, você não pode trazer uma redação já pré-pronta, pré-preparada. Mas enquanto isso não existe nem Enem, eu até hoje nunca vi nenhum concurso, a gente pode utilizar esse repertório sociocultural sim. Agora vamos utilizar o nosso primeiro conectivo. O que é conectivo? Quando a gente coloca um pontinho aqui no texto, a gente tem que utilizar um conectivo, porque ele vai fazer referência ao que foi dito ali atrás. Porque senão vai ficar uma redação muito solta. E aqui nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um conectivo que é o oposto dessa obra de Thomas More, para que a gente possa encaixar o tema. Qual vai ser o conectivo? Aqui a gente pode utilizar as conjunções adversativas, né? Mas, porém, conquanto, todavia. O conquanto vai ficar bonitinho. E vermelho aqui, para saber que é um conectivo. Ó. Conquanto. E outra coisa, sempre depois de um conectivo, colocar vírgula. Sempre. Conquanto o que se observa. Por que vai ser o que se observa e não o que observa-se? Porque o que é uma palavrinha que atrai o nosso pronome oblíquo átono. Ele vai atrair. O que se observa, agora uma vírgula, né? Na realidade contemporânea. Ou você pode colocar na realidade atual, porque muitas vezes a gente começa uma introdução, a gente pensa que 30 linhas são muitas linhas, mas quando você começa a encaixar, você vai ver que vai faltar. Então você pode colocar na realidade atual, vírgula de novo, é o oposto do que o autor prega. Tá percebendo que tudo isso aqui é decoreba? As pessoas que tiraram boas notas aí, a grande maioria, só treinamento. Quando você decorar isso aqui, você vai conseguir utilizar em qualquer redação. É o oposto do que o autor prega. Uma vez que... E agora vai entrar o nosso tema da redação, o que o autor pediu. O certo é você utilizar todo o tema, todo o título da redação, todo o tema, porque não corre o risco de você tangenciar. O examinador ele quer saber que você entendeu o assunto, ele quer identificar que você entendeu. O maior medo de quem faz a redação, de todas as últimas 3 que eu fiz, que eu obtive ótimas notas, a do CNU, o resultado não saiu ainda, mas eu tenho quase certeza que a nota foi muito boa também. Tangenciar é você sair do foco que ele quer. Então, assim, se você não conseguir identificar a ideia principal, você utiliza o tema deles inteiro, que aí eles vão saber que você realmente identificou. Olha lá, vamos lá, né? Uma vez que os desafios, tudo minúsculo, tá, pessoal? Os desafios para a valorização os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Como o tema parou aqui, você vai ter que dar uma continuidade. Então, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Quais são os desafios? O que eles enfrentam? Você coloca ainda... Os desafios ainda enfrentam
enfrentam muitas barreiras. Belezinha, cara, que legal. Aqui você fechou também essa primeira partezinha aqui, super filé, mas ainda não terminou o parágrafo. Nós vamos ter que finalizar o parágrafo para falar para o examinador que esses desafios enfrentam muitas barreiras e de quem é a culpa? De quem é a culpa? Quem é o culpado? No Brasil, quem é o culpado de tudo? É o marido? Não, é o governo, né? E aqui a gente vai fazer um outro conectivo, vou colocar em azul. Eu ia tentar colocar em azul, né? Mas o pincel acabou. Então vai ser laranja. Espero que vocês identifiquem o laranjinho aqui. Qual o conectivo que pode fazer menção do texto anterior? Vamos colocar nesse viés. A palavra viés, ela significa tendência. Então, nesse viés, nosso conectivo. Vírgula. Nesse viés, vale analisar as causas desse revés, vírgula, dentre as quais, então, seja, de várias causas que nós podemos analisar desse viés, qual viés? Os desafios, as barreiras, né, que os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais enfrentam no Brasil. Desse viés, vírgula, vale analisar estou repetindo. Vale analisar as causas desse revés, vírgula. Aí, dentre as quais se destacam a negligência governamental. O governo é culpado de tudo, né? Governamental. Por que o governo é culpado de tudo? Porque nós temos uma Constituição que deve falar sobre a valorização desses povos. E se esses povos ainda não são valorizados, é porque algo aí governamental não está sendo feito como deveria. Negligência governamental. E o segundo ponto, o que eu utilizei foi a falta de informação. Mas você poderia utilizar vários, você poderia falar negligência governamental junto com a desigualdade social, com a falta de informação, com o preconceito. Então, assim, é bem amplo mesmo. Então, aqui nós vamos utilizar a negligência governamental e... tem que ser de vermelho, né? E a negligência governamental e a falta de informações. E a falta de informação. E a falta de informação. Mas todo mundo tem informação. Mas, primeiro, quem garante que todo mundo tem a informação correta? Hoje em dia você tem muita informação errada. Você tem muita informação vindo o tempo todo, mas ninguém garante se essa informação é verdadeira. Começamos aqui a nossa introdução da nossa redação, nota 900. Que 1000 eu não garanto nada, mas 900 com essa aqui eu acho que vai, viu? Então, você vai começar com o repertório sociocultural, que você vai trazer de fora algum conhecimento exterior e vai colocar dentro da redação. Aqui nós utilizamos a obra desse camarada aqui, ó. Na obra Utopia, de Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e de problemas. Ainda bem que isso aqui é o rascunho, né? Conquanto, lembrando, temos que utilizar sempre conectivo. Sempre que vier um ponto, o conectivo tem que vir logo depois, porque o conectivo está informando, retornando a ideia anterior.
O que se observa, vírgula, na realidade atual é o oposto do que o autor prega, uma vez que os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil ainda enfrentam muitas barreiras. Ponto. Conectivo, nesse viés, está retomando a ideia. O conectivo é uma das coisas mais importantes da redação. E quando você vai utilizar para a vida, quando você for mandar um e-mail, quando você for mandar uma mensagem mais formal, lembre-se, sempre depois que você fechar uma ideia, você tem que retornar. Seja confirmando essa ideia, ou seja, uma ideia de oposição. Aqui foi oposição, aqui está concordando. Vale analisar as causas desse revés, dentre as quais se destacam a negligência governamental e a falta de informação. E terminamos aqui a introdução da nossa redação, beleza? Vamos já voltar com a segunda parte do primeiro parágrafo. Lembrando que nós falamos aqui esses dois temas, essas duas citações que se destacaram aqui, elas não vão ficar aqui à toa. Tem um motivo para que elas apareçam aqui. Nós falamos já aqui para o examinador os motivos e vamos falar sobre eles no decorrer da redação, beleza? Valeu. E lembrando que minha irmã caçula, em 2023 ela tirou 940, tirou até mais do que eu, tirei 920. Em 2024 ela tornou a tirar 940 e eu tirei 940 também. Não precisa ser gênio, é só estudar. Com esse modelinho aqui, eu te garanto que uma boa nota vai sair. Nós terminamos a primeira parte, uma introdução, e agora nós vamos falar para o autor por que a negligência governamental e por que a falta de informação são os problemas que aumentam essas barreiras, né? Vamos começar com o quê? Conectivo, sempre começando com eles. Então a gente vai fazer o quê? Em uma primeira análise, sempre depois do conectivo, vírgula, é imperioso. E aqui, pessoal, você pode colocar é necessário, é preciso, é recomendável. Então, assim, você vai falar que é imperioso. O que é imperioso? É imperioso apontar a indiligência. Eita, que palavra difícil! Aqui você está mostrando para o examinador que você tem repertório gramatical também, né? A indiligência governamental é imperioso apontar que a inteligência governamental é uma das causas que potencializam o quê? Que potencializam um problema. E qual é o problema? Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então nós podemos apontar que é imperioso apontar a inteligência governamental é uma das causas que potencializam os desafios. O tema de novo, para o examinador ver que você entendeu esse bendito. É minúsculo, tá? Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Valorização de comunidades e povos tradicionais. Vamos colocar um pontozinho. Ó. Em uma primeira análise, é imperioso apontar a inteligência governamental, como
uma das causas que potencializam esses desafios, né, para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Ponto. O que vem depois do ponto, pessoal, sempre depois do ponto vai vir o quê? Conectivo. Agora o conectivo aqui ele vai ter que concordar com essa ideia. Porque se você fosse falar, você falou lá em cima que uma das causas para o problema é a inteligência governamental. Você falou agora que uma das causas para o problema é a inteligência governamental. Se você colocar um porém, é uma ideia de oposição, vai ficar difícil. Então a gente vai concordar. A gente pode concordar como? Desse modo. Desse modo. Vírgula, sempre vírgula também, tá? Valorização de comunidades e povos tradicionais. Desse modo, pode-se dizer que o Estado falha. Geralmente, quando você faz cursinho, os professores são muito mais exigentes. Nos cursinhos que eu fiz, eles pedem um outro repertório sociocultural aqui dentro. Só que o que eu percebi é que sempre que eu utilizava um outro repertório sociocultural aqui dentro, esse meu segundo parágrafo ficava muito grande, o terceiro parágrafo ficava grande, mas imprensado, e aí ficavam pouquíssimas linhas para a conclusão. Então, aqui eu só posso dizer que o Estado falha. O Estado falha em quê? Em não garantir a valorização dessas pessoas, em não garantir o quê? A valorização de quem? Desses povos. E aí, para ficar algo mais consistente, você vai ter que trazer uma consequência para esse problema. Quando você coloca a culpa no Estado, você vai trazer uma consequência para a culpa do Estado. Aí fica muito mais legal. Desses povos, vírgula. O que traz graves consequências. Sabe o que é legal desse graves consequências? O Enem e a maioria dos concursos, eles pedem um texto dissertativo, argumentativo. Esse graves aqui já é uma opinião do autor, já é a sua opinião, já é um exemplo da sua argumentação, a parte argumentativa, você vai convencer o autor. Então, assim, pode-se dizer que o Estado falha em não garantir a valorização desses povos, o que traz graves consequências. Quais são essas graves consequências? Como? E aí você pode falar as consequências. Habitantes, não, você pode falar dessas graves consequências como um grupo de seringueiros, ou melhor, grupo de seringueiros, indígenas e outras culturas sendo perdidas vírgula. Por quê? Pois seus povos pode-se dizer que o Estado falha em não garantir a valorização desses povos, o que traz graves consequências, como um grupo de seringueiros, indígenas e outras culturas sendo perdidas, pois seus povos, vírgula, procuram outras maneiras
para se sustentar. Sustentar. Vírgula. Na pior das hipóteses, você pode falar que essas pessoas escolhem o tráfico, escolhem a prostituição, vão para a marginalidade. Então, você colocando isso aqui, o examinador, ao observar, vai ver, não, ele trouxe aqui a primeira análise, que ele voltou na parte do texto que falou sobre a negligência. Ele mostrou que entendeu o tema, tanto é que citou de novo, utilizou um conectivo. Pode-se dizer que o Estado falha em não garantir a valorização desses povos, o que traz graves consequências, como o grupo de seringueiros, indígenas e outras culturas sendo perdidas, pois seus povos procuram outras maneiras para se sustentar. Vírgula. No pior dos casos, escolhendo, vamos colocar um gerúndio aqui, escolhendo a marginalidade vamos colocar tráfico, que aí dá um impacto muito maior, escolhendo o tráfico como única opção para ter o que comer. Ou para ter dinheiro, para sobreviver, para ter dinheiro. Ah, mas eu não concordo porque é a única opção, porque tem saúde. Não é o que você concorda, é o que a redação pede. Vamos deixar sua ideologia um pouco de lado. É um problema social. O examinador quer ver isso. Como única opção para ter dinheiro, para comprar comida. Caramba, que simples! Mas é muito simples mesmo. Pode não parecer. Muitos cursinhos, eles vão contra essa linha de raciocínio. Eles pedem muitas vezes uma próxima citação, acho que o nome do camarada é Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês. Ele fala sobre as instituições zumbis, no qual elas existem, mas não funcionam na prática, só que fica muito grande. Para quem tem a letra grande como eu, fica muito grande e não vai caber. E não vamos deixar somente essa parte argumentativa, vamos colocar outra. Ponto, que vem depois do ponto, isso mesmo, conectivo. Logo, vírgula, é inaceitável esse cenário permanecer. Se você quiser deixar ainda mais bonitinho, que você vê que não vai ultrapassar as linhas, você pode falar ainda que faz necessário uma intervenção estatal, que aí você já vai falar qual vai ser o seu objeto da conclusão. Mas se você parar aqui, que nem eu parei na minha, deu super certo também. Vamos lá, a primeira parte foi feita, primeiro parágrafo. Em uma primeira análise, é imperioso apontar a indigência governamental como uma das causas que potencializam o quê? Os desafios para a valorização de comunidade e povos tradicionais. Desse modo, vírgula, pode-se dizer que o Estado falha em não garantir a valorização desses povos, o que traz graves consequências, como um grupo de seringueiros, indígenas e outras culturas sendo perdidas, pois seus povos procuram outras maneiras para se sustentar. No pior dos casos, escolhendo o tráfico como única opção para ter dinheiro para comprar comida. Logo, é inaceitável esse cenário permanecer. Viu como nossa redação está ficando bonitinha? Não dá para garantir 1.000, mas pelo menos assim, uma nota para sobressair, vamos apagar e a segunda parte, terceira parte, já já. E vamos para o terceiro parágrafo. Vamos começar o quê? Sempre retornando à ideia anterior com a utilização de um conectivo. Esse conectivo vai ser o outro sim. Se eu não me engano,
Outro sim também pode ser utilizado desse modo, dessa maneira. Outro caso, né? Outro sim, e aí a gente vai retornar o segundo problema que a gente fez lá na introdução. O primeiro foi a inteligência governamental, o segundo foi a falta de informação. Então a gente começa. Outro sim, a falta de informação. E aí, mais uma vez, você vai mostrar que é um texto argumentativo, vai pôr uma vírgula e falar tão presente no Brasil odierno. Odierno significa o de hoje. A falta de informação tão presente no Brasil odierno outro sim, a falta de informação tão presente no Brasil odierno é outro fator que aumenta o quê? Mais uma vez, o tema, os desafios para a valorização, de muitos povos. O examinador já entendeu, já viu que você entendeu o tema. Então aqui você pode trocar um pouquinho. Sempre depois de um ponto a gente começa com o quê? Conectivo. Um conectivo que vai ficar legal aqui, ó, pode ser o desse modo. Tem um que eu gosto muito. Consoante. Eita, a essa seara. Cara, o cara tem que ser muito brabo, ó. Isso aqui deve fazer o examinador. Cara, o cara entende. O maluco não tá aqui voando, não. Consoante essa seara, vírgula. É lícito. O que é lícito? Afirmar que muitas pessoas não têm. Lembrando que esse tem vai vir com chapeuzinho, porque ele está referindo-se a muitas pessoas. E aí ele sempre vai estar com acento. Não tem a ou as informações sobre a importância que esses povos possuem. Ponto de novo. Depois do ponto sempre vai vir um conectivo. As informações sobre a importância que esses povos, plural metafônico, que esses povos possuem. Desse modo, né? Conectivo, desse modo. Desse modo o quê? Muitos ou muitos. Para você mostrar para o examinador que você está manjando da coisa mesmo, você não vai utilizar muito, você vai mostrar seu repertório gramatical. Então vai fazer bastantes. Eita! É feio? É cacofônico? Muito, mas está certo. Bastantes pessoas possuem preconceito
contra essas culturas. Culturas de quem? Desses povos tradicionais. O que, vírgula, né? Culturas, vírgula. O que causam graves já foi, né? O que causam consequências negativas. Consequências negativas. Que consequências? Consequências negativas, vírgula, né? Como? Quais são as consequências negativas que a falta de informação traz para esses povos? Como o esquecimento de culturas, ou a marginalidade, de novo, ou a marginalização. De quem? Delas. Vamos colocar um logo de novo. Eu sempre fico um pouco confuso sobre os conectivos de conclusão. Então vamos colocar o logo, não vai fazer mal não. Logo o quê? Vírgula. É inaceitável. Que é inaceitável? Isso ocorrer quando em pleno século XXI. Olha que legal, cara. Começamos a introdução, começamos o primeiro parágrafo trazendo o repertório sociocultural. Aqui, se você quisesse, você poderia colocar aquela obra República de Platão. Eu coloquei, só que na minha primeira redação me deu muito dor de cabeça, que a obra República conta a história de três homens que estavam encavernados. Eles enxergavam somente sombras, até que um deles saiu, e quando ele voltou, ele falou que as pessoas achavam que essas sombras eram monstros, mas essa pessoa disse que não eram monstros, eram apenas pessoas e era sombra. Eles ficaram com raiva, eles não acreditaram. Então você pode falar de maneira análoga, né, que muitas pessoas estão na caverna. Essa caverna é o quê? É a ignorância. Então, mas para mim não foi preciso, né? Mais uma vez, digo, quando você faz um cursinho, eles querem extrair o melhor do seu potencial. Eles não estão errados, estão certos. Mas eu sofri muito com isso, com os cursinhos que eu fiz. Eu sofri muito porque eles falavam, tá fraco. E de repente, quando eu fiz as 2 últimas redações, eu fiz nesse estilo e as notas foram maravilhosas. O dever deles é ser um pouco mais exigente. Mas, se você fizer desse jeitinho aqui, vai dar certo. E vamos já voltar para a melhor parte, para a conclusão. A melhor parte de todos, a conclusão. Eu vi tanta gente já chegou para mim e falou, não, eu estou com um problema na conclusão, é a parte mais fácil da redação. A introdução e a conclusão são as partes mais fáceis. Eu acho que a conclusão chega a ser até mais fácil. O Enem, ele pede, se eu não me engano, são 4 ou são 5. Ele pede um agente, né, quem vai fazer. Ele pede um modo, como vai fazer. Ele pede detalhamento do agente, né? O agente, detalhamento, o modo. Acho que são 4 ou são 5. Vamos colocar aqui na redação que você vai ver que vai ficar bem bonitinho. Começando com o quê? Mais uma vez. Começando com uma... Até esqueci. Vamos começando aqui mais uma vez. Portanto, ele é uma conclusão. Você está dizendo para o examinador que você está concluindo a sua redação, né? Conectivo. Portanto, é necessário
que medidas sejam tomadas para que, a fim de que de diminuir o quê? Mais uma vez o tema. Diminuir os desafios para, agora aqui o tema completinho, tá, pessoal? Para valorização isso aqui é um C cedilha, tá? Como o C cedilha é feio assim mesmo. De comunidades e povos tradicionais. Aqui você já iniciou falando que faz necessário que sejam tomadas medidas. É necessário que medidas sejam tomadas a fim de diminuir os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Aqui eu acho que o complemento nominal era para ter o D também aqui, né? De comunidades e de povos tradicionais. Mas o cara colocou assim, ele que é o cara da redação. Ponto. O que vem sempre depois de um ponto, isso mesmo, conectivo. Assim, agora que o bicho começa a pegar. O agente. São vários agentes que podem fazer essa situação melhorar. Só que a gente vai para o agente mais legal de todos, que a gente consegue colocar a culpa e consegue detalhar da melhor maneira possível. Assim, quem? O Estado. Aqui é o agente, né? O Estado. O Estado é o que? Agora o detalhamento do agente. Responsável pela garantia de que do bem-estar de todos. Olha que legal. O agente, detalhamento do agente. Agora ele vai pedir o meio. O Estado, responsável pela garantia do bem-estar de todos, deve agora uma vírgula por meio, você pode falar por meio do poder legislativo. Eu nunca lembro se nesse caso o poder legislativo vai ser com letra maiúscula ou minúscula. Eu acho que é minúscula porque apesar de ser um poder legislativo só, são várias câmaras municipais, né? Por meio do poder legislativo, vírgula, não só criar o quê? Leis de incentivo a, com crase, manutenção só veio manutenção desses povos, vírgula, mas também o quê? Vírgula. O Estado já fez a primeira coisa, que foi não só criar leis de incentivo à manutenção desses povos, mas também utilizar a mídia. Para informar a todos
sobre a importância dessas culturas. Olha que legal. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas a fim de diminuir os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Assim, o Estado, responsável pela garantia do bem-estar de todos, deve, por meio do Poder Legislativo, não só criar leis de incentivo à manutenção desses povos, mas também utilizar a mídia para informar a todos sobre... Aqui ficou a importância de novo, né? Não ficou não. Sobre a importância dessas culturas. Ponto. O que vem depois do ponto? Conectivo. Dessa maneira, vírgula, isso diminuirá a quantidade, vou fazer aqui embaixo, quantidade de desinformados. Peraí. Isso diminuirá a quantidade de pessoas que não têm informação. Quando você tiver em dúvida com a palavra, substitua. Informação. E aumentará a manutenção de quê? Dessas culturas. Ponto. Para ficar ainda mais legal, a gente agora vai retomar a nossa citação do repertório sociocultural lá da primeira linha. Assim. Não, vamos tirar o assim. E manutenção dessas culturas. Desse modo, dessa maneira, desse modo. Vírgula, espera-se o quê? Uma sociedade mais próxima aqui você pode utilizar aquela de Moore, a de Moore ou a sociedade de Moore. Se você quiser arriscar, eu já levei minha redação para corretores que eles falaram que estava errado, eu tive que entrar com recurso e falar que não estava. Eu coloquei a de Moore com crase, porque a sociedade ficou ali oculto, né? Mas para ficar aqui, para não ter dor de cabeça, coloca aquela com crase, tá? De Moore. E assim você conclui sua redação. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas a fim de diminuir o quê? Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Assim, o Estado, que é o agente responsável pela garantia do bem-estar de todos, detalhamento do agente, por meio do Poder Legislativo, por meio de quem? Por meio do Poder Legislativo, não só criar leis de incentivo à manutenção desses povos, mas também utilizar a mídia para informar a todos sobre a importância dessas culturas. Dessa maneira, isso diminuirá a quantidade de pessoas que não têm informação e aumentará a manutenção dessas culturas.
Lembrando que isso aqui é um rascunho, e aí você vai trocando para ficar aí mais legal. Desse modo, espera-se, tem que ter um assim, né? Espera-se o quê? Assim, vírgula, uma sociedade mais próxima àquela, colocar idealizada, aquela idealizada por quem? Por More. Brigadão. Foi uma aula um pouco mais extensa, mas eu sempre tive vontade de fazer isso aqui. Lembrando que o preparo que eu tive para essa aula foi tirar da minha cabeça. Eu não fiz um texto antes para dar uma olhada, mas é o melhor que eu consegui trazer para vocês. Eu tenho certeza de que, utilizando desse jeitinho que está aqui, você vai conseguir alcançar a pontuação que você merece, a pontuação que você precisa. Beleza? Então, obrigado e até a próxima.